Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Todos estão bem? Quem está feliz com Jesus? Quem ama Jesus? Glória a Deus, né? É tão bom, né? Nós chegamos na igreja, ouvir, né, esses testemunhos, tão abençoado, né? Né, irmã Beth? Eu acho assim que todo mundo que passa, né, por alguma situação mais crítica, igual esses quadros aqui que nós acabamos de orar, né? Cada pessoa aí dentro da sua necessidade. Já aconteceu isso comigo e com vários outros, né? E é tão bom, né? Quando a gente alcança uma bênção, e seja ela simples ou não, mas quando bênção que envolve saúde, né? Quando que é a parte crítica, né? Nós sem saúde, infelizmente nós não somos nada, né? Então assim, é tão bom quando a gente consegue alcançar uma bênção que está voltada para a saúde, né? Principalmente uma cura, né? Da forma que a irmã Beth acabou de falar aqui agora. É maravilhoso, né? A gente fica muito feliz pela irmã Beth, por todos que já receberam as suas curas e por todos que ainda vão receber as suas curas, né? É só glorificar o nome do Senhor mesmo e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma situação que eu percebo muito todos os dias, né, acontecendo aí, não só em Mateus Leme, mas quando a gente liga a televisão, os noticiários, né, as coisas estão acontecendo e acaba que é tanta coisa ruim que a gente ouve falar, né, tanta situação desagradável aí, e nós ficamos pensando sempre como que vão ser as coisas, né, como que o mundo vai caminhar. E muitas das vezes a gente percebe os irmãos desistindo, né, de lutar, desistindo de crer em alguma coisa, né? A irmã Beth fez totalmente ao contrário, né? Ela lutou, ela confiou e ela alcançou. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Semana passada o Alex trouxe a palavra aqui, né? Um coração ardendo em chamas por Deus. É isso que a gente precisa, né? O nosso coração está sempre ardendo em chamas por Jesus, o tempo todo aclamando o Senhor. E semana passada eu ouvindo o Alex, eu fiquei pensando sobre várias situações e Deus colocou no meu coração uma palavra a qual eu queria que eu dividir com vocês. E o tema da nossa palavra é você pode, você é capaz. Porque muitas das vezes nós não acreditamos em nós, né? E eu tenho falado muito, né? O ano passado, esse ano. Irmão, se tiver alguém puder desligar aqui para mim, um pouquinho esse ventilador aqui, fazendo favor. Eu tenho falado muito o ano passado, obrigado. E esse ano também, porque nós precisamos de palavras de motivação para nós, né? Às vezes a gente vê as pessoas estão precisando só de um empurrãozinho, né? Para poder ir. Essa irmã, que a irmã Beth acabou de falar aqui agora também, né? Ela precisava de um empurrão. E quantas pessoas aí estão com dificuldades, né? Às vezes não tem aí uma oportunidade de conhecer Jesus, de ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida sem sofrimento. Porque uma vida sem Jesus, para mim, é uma vida sem sofrimento, é uma vida com sofrimento, né? A gente caminhar sem ter Jesus na frente, lado a lado, é muito difícil. E muitas vezes as pessoas precisam de um ajuste, um empurrãozinho, uma força, uma palavra amiga, um áudio com uma música de um WhatsApp, uma oração, coisas que a gente faz com pouco tempo, né? Às vezes eu tenho percebido muito isso, e vejo as pessoas às vezes desistindo, por conta disso mesmo. As pessoas te procuram, te fala o que ela está passando, um sofrimento, uma situação, e já fala naquele tom de desistir. Eu não aguento mais, eu vou desistir. E às vezes o que falta é exatamente isso, né? É só aquele empurrãozinho. Então por isso que eu resolvi hoje, né, falar um pouquinho. Você pode, você é capaz. E
o texto que eu vou ler aqui para vocês, ele fala exatamente sobre isso. Nós vamos lendo aqui, nós vamos falando aqui durante o culto, e ele fala isso mesmo. O quanto que a gente precisa estar firmado num propósito. O quanto a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa ter um objetivo firme na nossa vida. Porque as dificuldades vão vir, os problemas vão aparecer, é inevitável que isso aconteça. A diferença é como nós vamos lidar com cada situação, com cada problema, com cada dificuldade, com qual energia que nós vamos estar, como que vai estar a nossa fé, a nossa estrutura, né? Essa é a grande diferença. E esse texto ele vai falar isso para nós aqui hoje. O quanto a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Como que os nossos propósitos precisam ser firmes mesmo na palavra do Senhor. E esse texto ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, de repente a tradução é um pouquinho diferente, mas vocês acompanhem por gentileza. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Depois nós vamos falar sobre essa questão da parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeças em pedra alguma. E respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-lhe novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e ao seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o teu nome nessa noite e agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez para meditar na tua palavra. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre nós. E que o Senhor, Pai, fale em meu coração, fale no coração dos meus irmãos que estão aqui presentes, nos irmãos que nos acompanham diretamente dos seus lares. Que Deus possa nos abençoar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu posso. Você pode. Nós somos capazes. Esse texto aqui, ele, ao longo aqui nós vamos falando, e o quanto ele é forte para nos encorajar, enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, as batalhas que aparecem aí inesperadamente na nossa vida, né? Às vezes está tudo bem e fração de segundo acontece um problema e acaba nós estarmos envolvidos direta ou indiretamente. Quando estamos diretamente, como nós vamos lidar com ele? Quando nós estamos indiretamente, como que nós vamos apoiar as pessoas? Então, esse texto ele mostra isso aqui, exatamente isso aqui para nós. E nós só precisamos seguir o caminho correto, né? E o caminho correto é Jesus Cristo. Para que nós possamos enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e ter a estrutura para poder passar por tudo isso, nós só precisamos seguir firmemente a palavra de Deus. Está alicerçado na palavra. E aqui também, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 até o 16, nos fala que vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que
com que se há de salgar? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas coloca no candelabro, assim ilumina para todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai o que estás no céu. Nós devemos ser luz no mundo. Nós devemos ser sal na terra. Nós devemos ser luz na vida das pessoas. Nós devemos ser o sal na vida das pessoas. A cada manhã, Deus nos dá aí uma oportunidade de sermos melhores, de plantarmos bons frutos. Essa oportunidade Deus tem colocado para mim e para vocês a cada manhã. E você pode estar sempre escolhendo. A decisão, ela vai ser sempre sua. A decisão, ela vai ser sempre nossa. A decisão de qual caminho seguir, de como agir, de como fazer as coisas acontecer, ela vai estar sempre na nossa mão. Deus nos deu o livre-arbítrio aí para tomar as nossas decisões o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, Deus tem nos colocado aí oportunidades de aprender todos os dias, de como seguir adiante, de como ter essa estrutura, né, que nós precisamos ter para poder todos os dias levantar e chegar no final da noite, nós olharmos para trás e falar assim, valeu a pena, graças a Deus, mais um dia, né? E Deus tem dado para nós aí essa oportunidade. E quando Jesus começou o seu ministério, ele começou o ministério dele somente aí com 12 pessoas, né? Pessoas simples, não é verdade? E hoje, nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas esparramadas aí pelo mundo afora que se institulam cristão. Então, nós não estamos seguindo uma modinha, né? Nós estamos seguindo Jesus. Ele começou com 12 simples pessoas. E mais de 2 bilhões de pessoas hoje se institulam cristãos. Então nós não estamos seguindo essa música que teve aí uns dias desses para trás, né? Teve uma pregação aqui, eu também falei isso. O tempo todo a gente escutava, era uma moda, a gente nem escuta mais, graças a Deus. Era uma modinha. Moda passa, né? Chega, passa. O que você assusta, te incomoda um tempo, acabou. Então nós não devemos seguir modinha. E nós não seguimos uma modinha, nós seguimos Jesus Cristo. Há milhares e milhares de anos. Não é verdade? E é por isso que todos os dias, mais e mais pessoas, assim como a irmã Beth falou aqui, mais e mais pessoas estão indo para os braços do Senhor. Se hoje é 2 bilhões, amanhã tem que ser muito mais. E esse é o nosso papel. Esse é o meu papel, esse é o papel de vocês também. Que esse número aumente todos os dias. Que a gente tenha força, atitude para contribuir, né, com os irmãos, para que esses números avancem todos os dias e para que a gente tenha aí sempre Jesus no nosso coração. O ministério de Jesus, ele me chama muita atenção, porque ele foram só 3 anos, né? Foi muito rápido, né? Eu trabalho com liderança desde os 18 anos. Eu não fiz nem uma pontinha da unha, né, do que Jesus fez, com esse tanto de tempo aí que eu trabalho com pessoas. Até hoje eu não consegui fazer quase nada. E Jesus, em 3 anos, o que ele fez? Por quê? O propósito estava definido, né? Tinha um propósito, o propósito era claro, o propósito era muito definido. E em momento algum, Jesus recuou. A batalha foi fácil? Não, foi difícil. Eu acredito que nenhum de nós suportaria aquilo que aconteceu naquela época, né? Mas Jesus estava lá, firme e forte. E nós, conforme eu disse, nós estamos seguindo aí o Rei dos Reis, e a gente não pode recuar, né, nas nossas decisões. Jesus estava preparado, né? Esse texto aqui mostra para nós o quanto Jesus estava preparado para aquele momento.
o momento que ele passou lá, que não foi um momento fácil. E esse é o ponto, né? Estarmos preparados. Essa é a grande questão. Nós estamos preparados para as dificuldades do dia a dia? Porque enquanto está tudo bem, tranquilo, né? Quando está tudo bem na nossa vida, está tudo tranquilo. E quando aparece um problema? E quando aparece uma dificuldade? Como que a gente vai lidar com ela? Esse é o ponto. É exatamente esse o ponto. Nós estamos preparados? O que nós estamos fazendo, né, para nos preparar? O pastor falou aqui de libertação financeira. Me chama a atenção muito esse tema, porque às vezes a gente já sabe que uma coisa vai acontecer, mas a gente não prepara para ela, financeiramente falando. E depois a gente vai sair culpando Deus e o mundo pela situação que a gente está vivendo. Mas a gente já sabia que aquilo ia acontecer. A gente poderia ter preparado, algo diferente podia ter sido feito. E é assim na nossa vida, de fé também, né? E a gente deve estar preparado. Nós não controlamos o tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar preparado. Se uma dificuldade vier, como que nós vamos lidar com essa dificuldade? Jesus estava preparado, cheio do Espírito Santo. E ele não recuou, em momento algum. E nós? Nós devemos ser sal da terra, né? Naquela época, o sal era um alimento, né? Muito bem visto naquela época, porque o recurso era pequeno, não tinha uma geladeira igual a gente tem hoje, um freezer, né? Então naquela época o sal inclusive era para curar a carne, para manter a carne mais tempo, né? Para não estragar, para não apodrecer. Então era um alimento que eles viam assim com os bons olhos. E mesmo assim, depois quando perdia o seu valor, era jogado na rua e as pessoas passavam em cima. Então essa é a grande diferença. Nós não devemos perder o nosso valor. Nós devemos ter o nosso valor. Sempre a gente deve ter o nosso valor. Nós devemos acreditar em nós. Eu sou capaz, você é capaz. E muitas das vezes a gente perde o nosso valor, a gente deixa de acreditar no nosso potencial, a gente deixa de acreditar na nossa capacidade, no nosso projeto que está bem definido, que está bem estruturado. A gente, por um motivo ou outro, a gente deixa de acreditar e a gente se perde. E a gente perde o nosso valor. É assim como o sal, naquela época ele tinha muita validade, mas ao mesmo tempo ele perdia seu valor e ele era jogado nas ruas, né? Então nós não devemos em momento algum perder o nosso valor. Nós devemos ser a luz do mundo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós devemos ir além do horizonte. Muitas das vezes, nós deixamos de acreditar e nós deixamos de ser a luz na vida das pessoas. Isso poderia ter acontecido com a irmã Beth. Foi um acaso na vida dela, mas ela ganhou uma pessoa, né? Ela ganhou uma alma para Jesus, e uma alma para Jesus vale muito. Então, assim, às vezes são pequenas atitudes, né, na nossa vida, são detalhes, que você está ali, você nem sabe por quê, mas o que aconteceu? Não tem preço, né? Nada que a gente fizer no mundo vai se igualar a uma alma que a gente já ganha ela para Jesus. Então nós precisamos confiar em Deus. Ele é o caminho. Você pode. Você é capaz. Então nós não podemos em momento algum deixar de acreditar. Acredita no seu potencial. O pastor falou aqui, já tem falado, eu já tenho percebido, né? A postura da igreja mudou, né? Vocês também devem ter percebido em algumas ações. E eu acho assim muito positivo as oportunidades, né? No dízimo, na palavra, no louvor. Porque é exatamente o que o pastor falou. É lapidar os novos talentos. É dar a oportunidade para os novos talentos. Para que as pessoas possam crescer junto com a igreja. Os projetos que foram falados aqui hoje, todos pelo pastor, o pastor fala com alegria, né? São tantas coisas, e é verdade, nós devemos ter a mesma alegria que o pastor. É como se tivesse feito um gol e se a gente estivesse comemorando ele com muita garra e muita emoção naquele momento ali. Um gol do Cruzeiro, tá?
Então, assim, é muita alegria que a gente tem que ter, porque são bênçãos que está vindo aí para a igreja, são bênçãos que está vindo para o nosso irmão, e a alegria do pastor, ela deve ser compartilhada com nós. É o que eu falei no começo, que quando uma pessoa vem aqui e fala de uma bênção que recebeu, quem já passou por uma situação tão crítica quanto, ou parecida, sente exatamente o que a pessoa está passando aqui no altar. Às vezes quem ainda não passou, talvez não tenha aquele grau, daquela intensidade, né, daquilo, mas quem já passou sente, e sabe o quanto que aquela pessoa que está aqui falando, está feliz naquele momento. E isso, por isso que é importante, a gente está valorizando os irmãos, né? Os irmãos que estão no louvor, que estão ministrando, que estão na palavra, no dízimo, que estão no Mangabeiras, no Icaraí, né? Em vários outros, nas células, né? Quando a gente vê as postagens das células, é bacana, e a gente tem que valorizar isso, porque é exatamente isso que vai trazer a preparação para os irmãos, para que eles se sintam capazes. Porque às vezes abre uma célula ali e ninguém, vamos dizer, né, no nosso linguajar, não vai lá e não dá uma moral para a pessoa. O núcleo do Mangabeiras vai reinaugurar. A palavra já fala, reinaugurar. Então eles já contam com a nossa presença. E se nós não formos lá, nós não estamos dando uma moral para as pessoas que estão lá. E a gente precisa estar lá com eles para mostrar que eles são capazes. Porque é nesses momentos que a gente ajuda as pessoas a mostrar que elas são capazes. É nas pequenas atitudes, é nas pequenas ações. Às vezes uma palavra de encorajamento muda tudo, muda a rotina. A pessoa está ali, mas ela está querendo desistir. Você chega e fala uma coisa, mudou. O ambiente mudou, tudo mudou. E esse é o nosso papel, enquanto liderança, enquanto irmãos, enquanto pais, enquanto filhos. Esse é o nosso papel. Você é capaz, eu sou capaz. Nós não podemos desistir, e encorajar as pessoas faz parte desse processo, não é? O começar, às vezes a pessoa dá um passo com muita dificuldade, porque está com timidez, né? Não é verdade? E se a gente não for lá e ajudar, o que vai acontecer? De repente, eu não vou voltar mais. Mas não é assim, é pelo contrário, você tem potencial, você tem que estar aqui. Você tem capacidade, você é capaz. Você precisa estar aqui mais vezes. Não só você, como os outros irmãos também. Vocês precisam estar aqui. O coração de vocês tem que arder em chamas por Jesus o tempo todo, e quando isso acontecer, vocês vão fazer isso com segurança. As coisas vão acontecer. O inimigo vai vir e vai fazer o contrário, porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai tentar te mostrar o contrário, que você não é capaz, que você é um fraco. Ele vai querer que você desista, mas você tem que provar o contrário. Você tem que estar aqui igual estava Jesus, alicerçado. Você não pode desistir. Por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha circunstâncias, você não pode desistir. E elas vão aparecer. Nós não podemos enganar ninguém, né? Falar que está tudo lindo, maravilhoso, que a gente não vai ter problema. Mentira, a gente vai ter problema sim. Não é verdade? Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, filho, você vai vacinar, vai doer sim, né? É assim que funciona, mas nós vamos fazer assim, assim, assado, tudo bem? Então não adianta falar, não vai doer. Ele vai chegar lá e vai falar, meu pai mentiu para mim, porque doeu, não é verdade? Então a gente tem que ser sincero e falar a verdade, a gente tem que ser transparente com as pessoas. E às vezes até essa transparência vai ajudar as pessoas a acreditar mais no potencial delas, o quanto elas são capazes. Porque as pessoas vão focar às vezes no seu ponto fraco, e nós precisamos mostrar para as pessoas o ponto forte delas. Eu tenho meus pontos fortes. Aliados com o Alex eu fico muito mais forte, aliados com o Marcinho eu vou ficar muito mais forte. É por isso que um casal, né, é forte. Porque quando um fraqueja, o outro segura, mostrando para cada um que é capaz e que nós podemos seguir em frente. Às vezes nós estamos com aquela cegueira espiritual, né? E aquela cegueira que está na mente, não é verdade? Você coloca muito limite na sua capacidade. Você tem capacidade, mas você mesmo está limitando a sua capacidade. Eu posso fazer isso, mas você se autolimita. Não, eu vou fazer assim.
Então, assim, a vida passa, o tempo passa, tudo é muito corrido. Nós acordamos, guria mesmo, era manhã de domingo. Nós já estamos aqui já 20 horas. E a guria mesmo já estava acordando. Então o tempo é assim, né? Ele não perdoa, o tempo passa mesmo. E nós não podemos perder a oportunidade. Se nós ficarmos limitando a nossa capacidade o tempo inteiro, né? Como que a gente vai fazer? Nós vamos chegar num momento e nós vamos falar assim, o que eu fiz na minha vida? Eu era excelente naquilo que eu fazia, mas o que eu fiz? Quantas pessoas de excelência naquilo que faz, passam a vida inteira sem fazer nada? Porque se autolimita, porque coloca limite na sua capacitação. Quantos? São muitos. Muitos estão seguindo aí cegos, né? Espiritualmente. A gente percebe isso, às vezes você seguindo a pessoa errada. Nós estamos aqui na igreja, por quê? Porque nós acreditamos na liderança da igreja. Porque a igreja se autoprovou no tempo. Porque a igreja, né, eu já até falei para o pastor um dia, fazer isso aqui, né, pastor, uma sugestão que eu dei para o pastor Elton, mostrar aqui como que a igreja começou, porque muitos irmãos nem têm a noção disso que eu estou falando aqui agora, nem eu tenho a noção completa, né, só os que são mais antigos na igreja que sabem exatamente como a igreja começou e por tudo que ela passou. Então a igreja, ela se provou no tempo, a liderança da nossa igreja se provou no tempo. Provou o quê? Provou honestidade, provou caráter, provou liderança, provou atitude, vontade. Ela provou que tem projetos, definição. Porque se ela não tivesse provado, aqui agora talvez seria um supermercado, seria uma loja, seria qualquer outra coisa, menos a IBN. Então nós estamos aqui exatamente por isso, porque a gente acredita, porque é uma igreja séria, porque ela quer trabalhar para os irmãos. É exatamente por isso que nós estamos aqui. E nós não podemos seguir aquilo que não prova nada para a gente, né? Seguir aquilo que nunca se provou no tempo. Por que nós seguimos Jesus? Porque Jesus se provou no tempo. Ele veio, foi só 3 anos, mas 3 anos que dura milhares, e a cada dia aumenta. Nós falamos isso aqui agora, já se provou. É por isso que nós seguimos. Nós não seguimos a modinha, nós seguimos Jesus, o Rei dos Reis, o que cura, o que traz libertação, o que sustenta essa igreja, é Ele, é exatamente Ele que nós seguimos. Então nós não podemos seguir uma barca furada, uma modinha que chega, não é verdade? Hoje, redes sociais, toda hora, lançaram mais uma aí ontem que eu fiquei sabendo, né? Tem Facebook, Instagram, TikTok, não sei mais o que, e LinkedIn, e um monte, e ontem lançou mais uma. O que vai acontecer? Já lançou com 326 mil seguidores, todos os curiosos vão para lá para saber o que se trata. É a isca, joga a isca, não é verdade? Chega lá, tem tudo quanto há. Nós passamos recentemente para aquela série que estava aí, fisgando todas as crianças. Os pais, muitos pais nem sabiam de que se tratavam, né? Batatinha frita, bolinha de gude, aos pais, não é brincadeira de criança. Estavam os pais tudo tranquilo. Ó, que foi ver o que era? Prostituição, roubo, mentiras, homicídios, traição. Era tudo isso que tinha lá. Então eles jogam a isca. Infelizmente, muitos caem. Então nós não podemos seguir modinha, nós temos que seguir aquilo que realmente tem a comprovação no tempo. Não é verdade? Abre um banco ali agora, né? Uma pessoa que a gente nunca viu. Você vai pegar o seu dinheirinho suado e vai pôr naquele banco ali que você nunca viu. Ele começou ontem. Ele nunca se provou no tempo, você não sabe nem o que vai acontecer com aquilo. Se é justo, se não é, se é honesto, se não é. E vai deixar de colocar num banco que está ali, que tem 50 anos que existe, que já se provou no tempo. Você não pode. E está acontecendo muito isso. Às vezes a gente está apostando um novo ali, que nunca viu, que não se provou no tempo até agora. Mas a gente vai lá e aposta naquilo. O que acontece? Perda, prejuízo, desvio. E a gente acaba entrando na barca furada. Aí depois a gente vai reclamar. Meu Deus, deu errado. Mas a culpa foi de quem? Foi nossa. Foi nossa que apostou no novo. Ah, mas não pode apostar no novo? Pode e deve.
Mas você tem que saber, você tem que estar alicerçado, você tem que estar estruturado. Muitos de nós começamos e vamos começar. Muitas oportunidades têm que ser lançadas. O novo tem que ser apostado, mas tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma identidade. Você tem que saber de onde vem. Você tem que saber que existe uma família por trás que dá um suporte, que é uma família de Deus. Você sabe de onde está vindo. Você não foi por acaso. Não foi ontem que alguém olhou para a Júlia e falou, vou dar para ela uma oportunidade. Não, não foi ontem. E se ela está aqui, porque ela já está cumprindo um mandamento bíblico, que é dizimar na casa do Senhor. Porque também não pode subir aqui para falar de dízimo quem não dizima na casa de Deus. Porque seria, como que eu posso dar testemunho de uma coisa que eu não faço? É a mesma coisa de seguir uma coisa que eu não acredito. Não é verdade? Então é exatamente isso que a gente precisa ter na nossa vida. Então você é capaz, eu sou capaz. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. A pior cegueira, né, é aquela que a gente planta na nossa mente. Essa é a pior cegueira. Então assim, nós não podemos colocar esses limites negativos na nossa vida. Você vai fazer uma coisa, você já começa, em vez de você pensar positivo, não, eu sou capaz, eu vou fazer e vai dar certo. Às vezes nem sai do jeito que você queria. Mas você vai fazendo, e com a prática você vai alcançar o resultado que você espera. É lógico que tem coisas que você não pode errar, né? Você vai investir na sua carreira, você vai formar. Esse tipo de erro, de repente, se você investir errado, você vai perder 6 anos da sua vida. Né? É lógico que tem coisas que você precisa pensar, codividir mais com os pais, com as famílias, com as pessoas que vocês conhecem. Mas nós precisamos aí realmente tirar esses limites negativos da nossa vida. Tirar, jogar na lixeira. E acreditar mais na nossa capacidade, acreditar mais no nosso potencial. Porque nós podemos. Eu posso, vocês podem. Em Mateus 13, tem uma parábola que, para mim, ela é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por essa parábola, porque ela já me ensinou muito. E fala assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu para semear. E quando semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram aves e as comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia terra o bastante, e logo ela nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenderam o recado? Aqui é Jesus mandando um recado para nós. Quem tem ouvido, ouça. A semente, todos os dias elas são lançadas. Todos os dias as sementes são lançadas. A cada manhã que nós acordamos, as sementes são lançadas nas nossas vidas. Todos os dias. Mas do mesmo jeito que as sementes boas são lançadas, as sementes ruins também são lançadas. A grande diferença, o diferencial, é o terreno. Esse é o diferencial. A semente boa, ela vai, toda manhã ela chega. A ruim também. As duas travam uma luta todos os dias. Todos os dias. A que vai germinar é a que a gente dá espaço. É o terreno. É exatamente o terreno que vai nos mostrar o que a gente vai fazer. Qual o tipo de semente que vai germinar na nossa vida? A semente do bem? A semente do mal?
E nós, devemos ser diferente o tempo todo, porque nós sabemos que há tempo para todas as coisas no céu. E muitas das vezes a semente boa, ela demora um pouquinho mais para germinar do que a semente do mal. Como a semente do mal às vezes germina mais rápido, com mais facilidade, o que acontece às vezes é nós perdemos um pouquinho da paciência e a pessoa às vezes caminha para o lugar errado. Não é verdade? Porque o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão esperto, que ele pode pegar a bênção que já é sua, a bênção já é sua, só que Deus está te preparando para você receber aquela bênção, para você receber ela no tempo certo, para que você tenha estrutura, para estar com aquela bênção, para poder administrar. Só que o inimigo também sabe disso. Ele sabe que Deus está te preparando, ele sabe que Deus está te lapidando. Ele sabe que Deus tem um objetivo muito maior para a sua vida. E ele vai lá e antecipa a bênção para você. E a gente fica feliz, porque a bênção foi antecipada. Que bacana. Eu estava sonhando, em fazer isso, aconteceu. Só que às vezes não era o momento. E a bênção virou maldição na sua vida. Aquilo que é para ser bênção virou maldição, porque o inimigo, ele é muito esperto, ele é muito astuto, ele tem essa malícia de ir lá na sua vida, de te enrolar. Ele antecipa aquilo que já era seu, a bênção já ia chegar para você, só que ali ia chegar na hora certa, no momento certo, você ia estar preparado para poder receber, só que ela chegou na hora errada, e você não tinha estrutura, virou maldição na sua vida. É por isso que a gente tem que saber esperar também. Eu sou capaz, vocês são capazes, eu posso, nós podemos, mas a gente também tem que saber esperar. O que acontece às vezes é a gente não saber esperar. E quando a gente não sabe esperar, nós podemos às vezes nos perder. Eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida, nesses últimos 3 anos, que se tivesse chegado antes, eu não saberia administrar. Eu confesso para os irmãos que eu não ia saber lidar com as situações. E hoje eu vejo o quanto Deus foi misericordioso comigo, o quanto Deus me trabalhou dentro disso que eu estou falando agora. E essas bênçãos que estão chegando agora na minha vida, nesses últimos 3 anos, eu estava pedindo para Deus há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Mas eu não sabia que se eu recebesse elas lá quando eu comecei a orar e a pedir para Deus, eu não sabia que eu não teria capacidade para administrá-las. Eu achava que eu tinha. Eu pedia porque eu confiava, eu falava, para ser sincero, nem passava na minha cabeça se eu ia ter confiança, se eu ia conseguir administrar. A verdade era essa. Eu só pedia. E as bênçãos não vieram. Felizmente elas não vieram. Hoje eu falo assim, lá atrás eu não falava isso. Mas hoje eu falo, porque hoje eu enxergo o quanto Deus me trabalhou nisso. O quanto Deus tem me mostrado que uma bênção na hora errada, ela vira maldição na nossa vida. Que nós podemos sim, que nós somos capazes sim, que nós temos que acreditar sim, mas a gente também tem que saber esperar, porque tudo tem a hora certa. Deus vai trabalhar no seu coração e as coisas vão acontecer na sua vida da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós somos árvores frutíferas. Nós somos árvores frutíferas. Os frutos que nós damos é amor, paz, carinho, atenção, palavra, respeito, educação. É isso que os nossos frutos são esses, que todos os dias coloca na nossa vida. O Senhor nos dá isso. Vou te dar o dom da palavra, vou te dar o dom de ser louvar. Esse é seu fruto. Vou te dar o dom de você ser uma professora, vou te dar o dom de você ser um pastor, de você ser um bom policial. Esse é o dom, esses são os frutos que nós colhemos. E é isso que Deus coloca na nossa vida. E dentro dessa capacidade, da gente conseguir os nossos sonhos, da gente conseguir os nossos objetivos, nós precisamos também saber que
quem toma pedrada é a árvore que dá fruto. Árvore seca não vai tomar pedrada. Vocês já viram alguém mandando uma pedra numa árvore seca? Não. Mas se passa ali uma árvore cheia de frutos bonitos, a pessoa vai querer derrubar. Vai mandar uma pedra lá para derrubar e para apanhar para poder fazer uso. Então isso também vai acontecer. Porque nós somos capazes, nós vamos conseguir os nossos sonhos, nós vamos conseguir o nosso objetivo, as nossas metas. Mas na medida que a gente for conseguindo, a gente também chama a atenção. Você está dando bons frutos. Você vem aqui na igreja, louva, lindo e maravilhoso. Alguém pode olhar para você e falar assim, mas por que ela e não eu? Por quê? Então, onde que começa, né? Tomar pedradas. Porque a árvore seca, ela vai servir para colocar fogo. Vai virar lenha. Vai acabar. Mas a árvore frutífera não. E nós somos as árvores frutíferas. Nós germinamos coisas boas todos os dias. E é isso que tem que estar na nossa mente. É isso que tem que estar no nosso coração o tempo todo. Jesus Cristo, aqui na palavra nos fala, ele ficou 40 dias e 40 noites. E o inimigo, ele é tão sujo, que ele esperou o momento certo. Por que que ele não foi lá enquanto tinha 10 dias que Jesus estava jejuando? Por que que ele esperou 40? Porque ele queria pegar Jesus frágil. Na cabeça dele, né, se podemos dizer assim, ele queria pegar Jesus frágil. Ele já sabia, já estava planejado, ele também tinha planos. 40 dias, uma pessoa sem comer, sem alimentar, qualquer um de nós aqui, eu acho que vai perto da loucura. E se você tiver 40 dias sem alimentar nada, que foi o que aconteceu com Jesus, será que você vai estar disposto, se alguém chegar perto de você e falar aqui, ó, faz isso, que eu te dou um pão? Será que a gente vai ter firmeza para segurar a onda, assim como Jesus estava cheio do Espírito, e ele firmou na palavra? Será que nós vamos estar preparados? Então Jesus, o inimigo, ele foi lá naquele momento, porque ele sabia que aquele momento era um momento de fragilidade, não é? E naquele momento, ele tentou, né? Aqui nos fala a palavra aqui, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele desafiou Jesus ainda. Então aqui nós vemos um momento de desafio, e ao mesmo tempo, utilizando da fraqueza, de um momento de frágil de Jesus, para poder tentar conseguir alguma coisa. Mas Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde na palavra. Só que o inimigo, ele continua sendo astuto, e ele joga o mesmo jogo que a gente joga o tempo inteiro. É por isso que nós devemos ficar atentos o tempo inteiro. E ele joga com Jesus. Ele imagina, então já que ele está falando que está escrito, vamos lá. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Então Jesus combateu ele com a palavra, e ele veio desafiando Jesus com a palavra, e falando, está escrito, então pula. E Jesus mais uma vez responde-lhe na palavra. Olha aqui a firmeza, a postura, o alicerce, cheio do Espírito Santo. E Jesus responde, também está escrito. De novo Jesus responde ele na palavra, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então Jesus responde na palavra, o inimigo contra-ataca com a palavra, e Jesus responde de novo na palavra. Amém? Porém ele não desiste, o inimigo não desiste, é assim comigo e com você todos os dias, ele não desiste. Por isso que nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. Eu posso, você pode, nós somos capazes, mas isso só é possível quando a gente tem a base, e a base é Jesus. Não tem como ser diferente. E aqui de novo,
No versículo 8 nos fala: levou-lhe novamente o diabo a um monte muito alto. Vocês perceberam que no versículo 8 fala do monte muito alto, e lá no 5 a mesma coisa, colocou sobre a parte mais alta? Duas vezes o inimigo repetindo a mesma situação. Por quê? Porque esse é o papel dele, é nos levar lá no topo, com mentiras, com calúnias, com invejas, com crenças que não fazem parte da nossa vida. E quando nós estivermos lá do topo, ele quer que a gente caia lá de cima, para dar mau exemplo para todo mundo. É isso que ele quer que aconteça. Ele quer nos humilhar. É por isso que ele nos leva o mais alto possível. E muitas pessoas vão seguindo, vão andando, vão caminhando nesse caminho errado. E quando cai, às vezes, a tragédia é muito grande. E é isso que ele quer nos humilhar. É por isso que nos leva ao topo. E quantos estão seguindo o caminho errado? E quantos estão indo no topo com o inimigo? Quantos? E quando cai? O que acontece? Concluindo aqui no versículo 8, e ele levou um monte muito alto e mostrou-lhe a todos os reinos do mundo ao seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele falou, é muito simples, você prostra, me adora, eu sou o seu Senhor e seu Salvador, e tudo isso aqui é seu. E é exatamente o que acontece. Nós somos enganados dessa forma. Coloca para nós aí as coisas mais simples. Não, é só fazer isso. Mas é só isso? É só isso. Quantos não vão para o mundo da droga? Desviam para vários outros caminhos. Às vezes estão na igreja, conhecem a palavra, desvia. Porque alguém chega lá e coloca, não, mas é só isso. Não, mas é só isso? É, só isso. Você faz só isso, está tudo resolvido. Só que não é uma armadilha, né? Então Jesus lhe responde: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito. Mais uma vez, Jesus responde na palavra: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele te servirás. Então Jesus começa aqui falando na palavra, o inimigo contra-ataca com a palavra, e mais 3 vezes no mesmo texto Jesus fala na palavra. O que eu quero dizer para vocês? Que nós não precisamos de nada diferente disso aqui. O que nós precisamos é da palavra. Jesus, 40 dias de jejum, ele foi atacado pelo inimigo, e ele se apoiou na palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo, e a confiança dele estava em Jesus. Essa foi a confiança dele. E essa tem que ser a minha confiança, ela tem que ser a sua confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. A tentação vai chegar, a dificuldade vai chegar, a inveja, a tristeza, a calúnia e qualquer outra coisa vai bater na sua porta. E você tem que estar estruturado na palavra de Deus. Nós temos que contra-atacar na palavra. Aqui o texto nos prova que se a gente estiver alicerçado na palavra, é o que a gente precisa. Foi assim com Jesus, é assim comigo e é assim com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos em que dia que nós seremos colocados à prova. É por isso que nós temos que estar preparados o tempo todo na palavra de Deus. Nós podemos ser colocados à prova a qualquer minuto, a qualquer momento. E a gente precisa estar preparado. O inimigo, ele vai jogar dentro do seu campo. Ele vai julgar o seu jogo, aqui, assim como nós vimos na palavra aqui agora. Ele usando da palavra para poder julgar com Jesus. E é assim que ele vai fazer conosco. Mas nós devemos estar preparados. Nós não podemos desistir. Você pode. Você é capaz. Foque na palavra. Foque em Deus. E feche as portas para o inimigo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos ser firmes e fortes na presença do Senhor? Amém?
Se você puder, feche os seus olhos. Se você sentir à vontade, coloque as mãos aí na altura do seu coração. Agora não é comigo, não é com o pastor, não é com o irmão que está do seu lado, mas é você e Deus. É você e Deus. Peça para Jesus aí nesse momento, fala: meu Deus, me ajuda a ter essa estrutura forte, inabalável. Me ajuda, meu Deus, a ter meu coração cheio do Espírito Santo. Assim como em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, o Senhor nos diz sobre a tua palavra, o quanto que o Senhor foi firme por mim e por vocês. O Senhor passou por tudo isso, foi por mim, meu Deus, foi por nós. E o Senhor estava preparado, com o coração cheio do Espírito Santo, Pai, com o coração ardendo em chamas por Jesus. Oh, meu Deus, nos ajuda a ter esse coração firme, a ter esse coração forte, que a gente possa todos os dias caminhar, meu Deus, preparados para quando as dificuldades chegarem, os obstáculos chegarem, as afrontas do inimigo chegarem à nossa porta, para que a gente saiba lidar com cada situação, para que a gente saiba lidar com cada dificuldade, meu Pai. Oh, meu Deus, nós lhe pedimos, cuida de nós, nos dê força, nos dê sabedoria, para que a gente não desvie para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente ande, Pai, na sua palavra, no seu caminho, assim como foi lido aqui agora, na tua palavra, o Senhor combatendo o mal na palavra, Senhor, estruturado na palavra, e é essa palavra que eu lhe peço, meu Deus, que ela penetre em nossos corações, e que a gente tenha segurança, meu Deus, de lidar com as dificuldades do dia a dia, que a gente seja sal e luz na vida das pessoas, que as pessoas que nos procurarem, que enxerguem em nós algo diferente, meu Deus. Oh, meu Deus, nos capacita todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui porque nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos que todos os dias o Senhor visite a nossa casa e que a cada manhã as sementes sejam lançadas, mas as sementes do bem, e que a gente seja um terreno fértil e que a gente dê frutos, meu Deus, que os nossos frutos possam ser vistos pelas outras pessoas, mas não no intuito da inveja, mas no intuito do que a gente possa ajudar, que a gente possa contribuir, e que todos os dias da nossa vida as pessoas possam ser alcançadas através da nossa vida, através dos nossos frutos, meu Deus. Pai, obrigado por tudo, e nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que nós estamos aqui, porque nós somos árvores frutíferas, e o Senhor vai nos abençoar, e o Senhor vai nos direcionar, e o Senhor vai nos dar livramento e condições, Pai, de continuar avançando todos os dias da nossa vida, e que nós façamos a nossa parte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.